Graça e paz, meus queridos irmãos. Estamos de volta com a série Apocalipse Now, áudio de número 10, carta de número 6, enviada à igreja de Filadélfia. Deus abençoe a todos do canal do YouTube, nossos irmãos aí da Igreja Cristã Presbiteriana de Rio Grande da Serra, da Rádio Zedaká, do grupo do WhatsApp, que estão nos acompanhando neste estudo, tá bem? Nesta série. Deus abençoe a cada um de vocês. A carta de número 6 começa em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Bom, nós estamos na carta de número 6, ou seja, a penúltima carta, ou seja, conforme nós já orientamos, não é? Que as cartas do Apocalipse representam também 7 períodos bíblicos da história da igreja na humanidade. Assim sendo, esta carta representa o penúltimo período, antes do arrebatamento, meus queridos. Tá bem? O penúltimo período. Então tá bem. Bom, quero lembrar vocês que esta carta é endereçada à igreja de Filadélfia, juntamente com a carta de Esmirna, tá bem? São as duas únicas que não sofreram nenhuma restrição ou exortação ou repreensão da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A característica principal dessa igreja de Filadélfia era o amor, tá bem? O amor fraternal. E lembrando também, tá bom? Que sendo esta igreja a sexta ou a penúltima do nosso tempo, essa época iniciou em 1750. A igreja já estava reformada a partir de 1517. A igreja se separou da igreja católica e se tornou igreja protestante, a igreja reformada. Porém, ainda ela não estava totalmente liberta das correntes da morte, né, da idolatria e do mundanismo. Então, a partir de 1750, depois de Cristo, inicia-se então a época da Igreja de Filadélfia, onde missões mundiais por todo o mundo se iniciaram. Então, as igrejas da época enviou missionários para todo o mundo, para a Europa, para as Américas, para a África. Então, houve um avivamento muito grande, houve avivamento por todas as partes do mundo. Então, nós cremos que a igreja entre 1750 e 1950 representa esta igreja de Filadélfia, cheia de amor fraternal. Quero lembrar vocês, então, que no grego a palavra Filadélfia significa amor fraternal. Lembrando também que a cidade foi devastada em 17 depois de Cristo e depois reconstruída pelo imperador Tibério, e por isso, né, construíram na cidade de Filadélfia mais um templo pagão, mais um templo dedicado ao imperador. Tá bem, meus queridos? Hoje, essa localidade é uma aldeia turca, de nome Al-Shaha. Bom, o que se pode se afirmar é que a igreja de Filadélfia foi muito bem estruturada na palavra de Deus, meus queridos. É o que se pode depreender dos elogios feitos por Jesus a ela. Pois Jesus relacionou a sua firmeza doutrinária com a sua fidelidade. Ele iniciou assim em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, lembrando que todas as cartas iniciam-se desta forma, sempre direcionadas
ao homem, seja ele pastor, bispo, apóstolo, não é, ancião, sempre direcionada ao homem que Deus enviou para cuidar daquela igreja local, tá bem? E o Senhor Jesus se identificou da seguinte forma e se diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, tá bem? Já disse para vocês que todas as vezes que o Senhor Jesus se apresenta, ele já dá a deixa da mensagem, ele já resolve muitos problemas, muitas dúvidas, e também já consola, não é, a igreja, conforme a necessidade. Então aqui ele diz, ele se apresenta como Deus, porque Deus é o único que é santo e verdadeiro. Santo e verdadeiro é uma característica divina, tá bem? Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, tá bem? Por isso que Deus também disse, sede santos, porque eu sou santo, tá bem? Então, por isso que ele se apresentou assim, como Deus, tá bom? Até mesmo porque na igreja primitiva, há 2000 anos atrás, quando essa igreja existia, na cidade de Filadélfia, as pessoas não tinham uma noção exata da pessoa de Jesus Cristo. Elas sabiam que ele era um profeta maravilhoso, Salvador, o Filho de Deus, mas elas não tinham não eram tão esclarecidas assim. Então Jesus, nessas suas cartas, ele vem reforçando, não é, a divindade dele, reforçando o poder dele, tá bem, meus queridos? Então, é a forma que você sempre vai encontrar quando ele se apresenta. E ele diz: aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Por que ele está dizendo isto? Porque uma porta foi aberta àquela igreja de Filadélfia. E claramente os opositores queriam fechar a porta. Né? O próprio Satanás queria fechar a porta para a igreja. Aqui ele já estava dando a deixa dizendo o seguinte: que não, a porta que eu abro, ninguém fecha. Tá bem? E aquela que ele fecha, ninguém abre. E nós entendemos que esta porta aqui que o Senhor abriu para a igreja de Filadélfia foi uma grande oportunidade, tá bem? E nós entendemos que é de evangelizar o mundo. Então, a igreja da época de 1750 depois de Cristo teve uma oportunidade muito grande de evangelizar o mundo. E eles aproveitaram e evangelizaram, meus queridos. Não é? Houve avivamentos em todas as partes do mundo, não somente em partes isoladas, tá bom? Aleluias, glória a Deus. E um avivamento melhor do que o outro, né? Mais poderoso do que o outro. Uma coisa linda, tá bem? Foi assim na Inglaterra, foi assim na Escócia, foi assim nos Estados Unidos, foi assim no Brasil. Foi maravilhoso, irmãos. Se você quiser conhecer melhor essa história, né? Existe a história das missões modernas, tá bom? Que começou a partir de 1650, vai perceber que Deus fez maravilhas no mundo todo, tá bom? Continuando, meus queridos, o nosso assunto, quando o Senhor disse assim, olha, né, ele falou assim, e porei a chave da casa de Davi, não é? Então, o Senhor, o que ele faz? No capítulo 3, versículo 7 em diante, ele diz assim, ó, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave da casa de Davi. Então, em Isaías capítulo 22, versículo 22, o Senhor fala assim, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará ninguém abrirá. Então, é uma profecia bíblica que existia há 500 anos atrás, se referindo a Jesus, meus queridos, que ele tem a chave, não é? Ele tem a chave do reino de Deus. Ele tem a chave, não é? Do reino milenar de Davi, do trono de Davi, do reino de Davi, não é? Do reino de Israel. Então ele quis deixar isso bem claro, né, para o povo naquela época, tá bem? Ou seja, Deus tem a chave do reino de Deus, meus queridos, né? Ele tem a chave da salvação, tá bom?
E ele queria deixar isso bem claro para o povo. Continuando, ele disse assim, ó, é-me dado todo o poder, não é? O que significa isso, né? É que ele é detentor da chave do reino. Então ele pode abrir e fechar suas portas ao homem. Então isso significa que todo o poder e toda a autoridade foi dada a Jesus. Não é? Ele tem a chave do inferno, irmãos. Então, isso significa que ele é autoridade. Ele tem autoridade, ele tem domínio, ele tem poder lá. Aliás, ele tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Tá bem, meus queridos? Ele diz também que a porta que ele abre ninguém fecha. Tá bem? Porque Deus tem todo o poder. Não há, meus irmãos, nessa dispensação da graça que teve início lá na cruz do Calvário e terá seu fim no arrebatamento da igreja, as portas da salvação estão abertas, porque ele abriu lá na cruz. Lá na cruz do Calvário, ele abriu as portas do céu. Ele abriu as portas da salvação. E ninguém pode fechar, a não ser ele mesmo. Tá bem? Não há qualquer exceção. A salvação está disponibilizada a todos, meus queridos. Ninguém, mas ninguém mesmo poderá fechar essas portas de salvação. Pois a porta que Jesus abre, ninguém fecha. Visto que só ele tem a chave. Tá bem? Mas ele tem ainda o poder de fechar também a porta. E a porta que ele fecha, ninguém vai abrir. Assim é bíblico afirmar, meus queridos, que a porta da salvação, ou do tempo da graça, um dia vai se fechar. Igual ele fechou a porta da arca de Noé. E ninguém pôde entrar. Ele lacrou a porta. Mesmo que Noé quisesse abrir, não conseguia. Então, por enquanto, durante esse tempo chamado tempo da graça, dispensação da graça, que já dura mais de 2000 anos, não é? A porta está aberta, mas a qualquer momento a porta se fecha. E aí ninguém vai conseguir abrir, irmãos, nem pastor, nem igreja, nem oração, nem jejum, tá bem? Então, você não esqueça isso, tá bem? Que ele não só tem poder para abrir, mas ele também tem poder para fechar. Por enquanto, as portas estão abertas. Glória a Deus, aleluias. Você pode dar um glória a Deus aí, porque a porta ainda está aberta. Qualquer um pode entrar, todos aqueles que crer nele podem entrar, todo aquele que reconhecer ele como Filho de Deus, Salvador, e como pecador pode entrar, tá bem? Bom, ele começa dizendo, né, que eu conheço as tuas obras e nós bem sabemos o que significa isso, né? Que ninguém pode se esconder dos olhos como chama de fogo, ou seja, da onisciência de Deus que sabe todas as coisas. Como diz lá no Salmo 139. Então, ele disse, olha, eu conheço as tuas obras, e nós bem sabemos que fé sem obras é morta. Então, aquela igreja, não é? Ela tinha obras, bastante obras, mas é devido à sua fé, tá bem? Ao dizer eu conheço as tuas obras, e ao não dizer qualquer crítica ou não fazer qualquer censura à igreja de Filadélfia, significa que as obras daquela igreja que Jesus conhecia eram boas, tá bem, meus queridos? Então, a igreja de Filadélfia foi aprovada 100%, sem nenhuma crítica, sem nenhuma repreensão, tá bom? Então, aquela igreja não tinha somente obras, ela tinha fé e santidade. Tá bem, meus queridos? Já falei isso para vocês, que é possível a igreja ter obras e não ter santificação. E de nada adianta, né? Já falei isso para vocês. A igreja passada era assim, não é? Você vai ver que a próxima igreja de número 7 também tinha bastante obras, bastante atividade e estava morta, tá bom, meus queridos? Então, já não é o caso da igreja de Filadélfia, que tinha bastante trabalho, bastante atividade, mas estava viva, não é? E além de estar viva, aprovada por Deus, tá bem? Por Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, é aquele que tem, não é, os 7 castiçais ou as 7 igrejas na palma de sua mão, que significa que tudo está no controle dele e a serviço dele,
tá bem? E Ele está cuidando de todas as coisas. Ele disse assim, em Apocalipse capítulo 3: Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Portas abertas representam livre acesso a oportunidades, meus queridos. Então, o Senhor Jesus abriu uma porta para aquela igreja de Filadélfia. E a gente, né, entendemos que é a mesma porta que ele abriu para a igreja de Cristo, aqui no período entre 1750 e 1950, uma porta de trabalho, de serviço missionário, quando a igreja evangelizou o mundo, e principalmente porque as igrejas têm mania de evangelizar crente, meus queridos, e esquece, né, os pecadores e os pagãos. E naquela época, em 1750, muitos missionários foram enviados para povos pagãos, para indígenas, povos indígenas na África, não é, espalhado pelo mundo afora, adoradores de deuses pagãos, tá bem? Foi uma coisa linda, maravilhosa, tá bem? A África foi evangelizada e a América do Sul também, tá bem, meus queridos? Então, nós acreditamos que porta aberta aqui, que o Senhor disse que deu à igreja de Filadélfia, é trabalho, é serviço missionário, tá bem? É amor pelas almas e é uma necessidade hoje, tá bem? Mas não era uma necessidade até o ano de 1950, 1970, meus queridos. Continuando, olha o que Jesus disse, que tendo pouca força, não é? Então, Jesus disse assim que eis que diante de ti pus uma porta aberta, mas tendo pouca força. Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja que tirava suas forças da fraqueza, meus queridos. Conforme se encontra em Hebreus 11:34. Fraqueza nem sempre sugere pecado. O Senhor Jesus não condenou aquela igreja por nenhum erro, mas reconheceu que ela tinha pouca força. Pode ser que a igreja de Filadélfia, tá bem? Em número, era uma igreja pequena em relação a outras. Pode ser que a capacidade financeira também era pequena e intelectual também. A verdade é que o fato é que a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, pouco, pouco potencial. Tá bem, meus queridos? Potencial em todas as áreas. Mas nós vemos que mesmo assim, ela trabalhou, ela obrou, ela realizou, ela fez missões, ela permaneceu firme, tá bem, meus queridos? Filadélfia, ao contrário de Laodiceia, a próxima igreja que nós vamos estudar, Filadélfia tinha pouca força e trabalhava. Laodiceia tinha muita força e trabalhava pouco pelo que tinha. Então, talvez em Filadélfia havia um povo simples, politicamente falando, socialmente, financeiramente, economicamente, sem nenhuma expressão. Jesus, contudo, talvez dissesse à igreja de Laodiceia: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Paralelamente, ele se voltaria à pequena e humilde igreja de Filadélfia e diria: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a igreja de Laodiceia, a próxima, se achava grande e rica, e na verdade não era nada disso. Já a igreja de Filadélfia se achava pequena, não é? E pobre, mas o Senhor deixou bem claro que essa igreja era referência, também era amada, tá bem, meus queridos? Igreja do amor fraternal. Quando nos entregamos a Deus sem reserva, quando procuramos fazer a obra de Deus da melhor maneira que está ao nosso alcance, fazer, ele não censura o pouco que estamos fazendo e elogia o muito que estamos dando, embora o nosso muito seja na verdade pouco. O mal e o erro de muitos é dar a Deus apenas parte do que na verdade poderiam dar. Laodiceia tinha muito e dava pouco, Filadélfia tinha pouco e dava tudo que tinha, tá bem? Mas era uma igreja que amava a palavra de Deus, Filadélfia, meus queridos.
Porque Jesus disse, ó, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo sendo fraca, frágil, pobre, não é, em todos os sentidos, tá bem? Morando em uma cidade idólatra, ela guardou a fé, não é? Não negou o nome de Jesus e trabalhou bastante. Ninguém pode guardar, meus queridos, aquilo que não tem. Ninguém pode ter aquilo que não recebeu. É o que o salmista diz, né? E o que diz Jesus, meu querido? O que disse Jesus? Jesus disse assim, ó, e os que se dizem judeu e não são, mais mente. Então, Jesus, não é? Ele se referiu aos mesmos inimigos que algumas outras igrejas tinham, tá bem? Que era aqueles que se diziam judeus e não eram. Pelo contrário, era a sinagoga de Satanás. Eram judeus gnósticos que ensinavam uma doutrina onde a promiscuidade era tolerada, a idolatria era tolerada, não é? Os pecados sexuais eram tolerados. Então, o Senhor Jesus, né, estava de olho naquele grupo de pessoas que viviam naquela cidade e incomodavam aquela igreja, tá bem? E Jesus disse mais, ele disse mais, meus queridos, ele disse assim, ó, e saibam que eu te amo. Então, depois de tudo, né, ele diz assim, e saiba que eu te amo. Então, Jesus amava muito a igreja de Filadélfia devido ser uma igreja fraca, frágil, sem muita força, tá bem? Mesmo assim, trabalhar bastante, não negar o nome, ter bastante inimigos, mas guardar a fé ainda, tá bem? Então, por isso que Jesus disse, e saiba que eu te amo. E ele disse mais, e eis que venho sem demora, tá bem? Quando ele fala assim, venho sem demora, ele está falando da sua segunda vida, que é uma promessa gloriosa para os fiéis, mas é também um aviso para os descuidados, como o que foi dado à igreja de Pérgamo, caso não se arrependesse, tá bem? Guarda o que tens. E o que eles tinham, irmãos? O que a igreja de Filadélfia tinha? Então, era uma igreja pequena, uma igreja pobre, sem muitos recursos naturais, intelectuais, não é? Financeiros. Mas mesmo assim o Senhor Jesus disse assim, guarda o que tens. O que eles tinham? Eles tinham uma atitude de amor a Deus muito grande, porque eles tinham pouca força e trabalhavam para valer, queridos, e serviam o Senhor para valer, né? Da melhor maneira possível. E ele diz mais, né? Ele diz mais, eis que cedo venho, eis que venho sem demora, tá bem? O que o Senhor Jesus promete? O que o Senhor Jesus promete para a igreja de Filadélfia, meus queridos? Ele promete que a igreja de Filadélfia, esses irmãos em Cristo, seriam coluna no templo de Deus, do meu Deus. Jesus promete isso, tá bem? Meus queridos, a coluna, as colunas representam, não é? O quê? Sustentáculos, irmãos. Então, o que o Senhor Jesus estava prometendo, né, a esta igreja, a esse povo santo, a esses cristãos que, mesmo com pouca força, eles são firmes, inabaláveis e permanecem servindo o Senhor com alegria e também trabalhando, que eles seriam referência, seriam sustentáculos, né? O apóstolo Paulo, ele fala que Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja, né, de Jerusalém, da igreja primitiva. Então aqui o Senhor está dizendo que nós, os cristãos, seremos colunas. A Bíblia fala que nós seremos reis e sacerdotes, colunas, né? Referências no milênio, no reino de Deus, no templo de Deus. Tá bem, meus queridos? E ele diz mais, né? Ele diz mais que ele colocará o nome de Deus em cada um daqueles cristãos na igreja, tá bem? E diz mais, e o nome da cidade de Deus, e diz mais, e também o meu nome, tá bem, irmãos? Então, o que significa isso? Posse, irmãos. O Senhor Jesus, Deus Pai, não é para não perder essa igreja, não perder esses irmãos, eles marcam
eles marcam esses irmãos em Cristo, essa igreja fiel, essa igreja trabalhadora, frágil, mas trabalhadora. Então eles marcam com o seu nome, tá bem? Eles marcam com o nome da cidade também, tá bem? Por quê? Para dar acesso à cidade santa, tá bem, meus queridos? É isso que representa marcar com o nome da cidade. E também com o nome de Jesus, tá bem, queridos? Então, aquilo que o Senhor Deus, né, concedeu a Jesus, para que Jesus nos concedesse, é isso que Jesus está dizendo. Olha, vocês vão ter o meu nome e ter acesso, ter acesso às bênçãos que eu conquistei lá na cruz para vocês, meus queridos, tá bem? Então tá bom, meus queridos. E continuando aqui, ó, essa carta nos apresenta a igreja ideal, meus queridos. A igreja amada por Cristo e louvada por Ele. Ele nos mostra que uma igreja pode ser realmente missionária, mesmo sendo pequena e sem grandes recursos. Então não há desculpa, meus queridos. Pobreza não é desculpa para nós não evangelizar, não ter trabalho missionário, tá bem? Tamanho da igreja, tamanho de número de crente também não é desculpa, tá bem? Porque Filadélfia era tudo isso e era missionária e amava as almas, amava os irmãos e trabalhava bastante. Por isso que Jesus disse que era uma igreja amada e por isso também que Jesus não repreendeu ela de forma nenhuma, só encontrou elogios para ela, tá bem, meus queridos? Então que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e vamos aprender aí com a igreja de Filadélfia, tá bem? Essa igreja missionária que é evangelista, né? Que evangeliza a tempo e fora de tempo, tá bem, meus queridos? E que não dão desculpas, né? Que não dá desculpa para não fazer o trabalho do Senhor, a obra. Hoje nós vemos muitos irmãos escorregando igual sabonete, não é? Dando desculpa para não trabalhar, para não servir, para não cantar, para não, né? Para não evangelizar, para não. É incrível, irmãos, é incrível, né? Mas, irmãos, vigia, porque o Senhor Jesus vem sem demora, Ele conhece as tuas obras, conhece o teu coração e dará a cada um conforme as suas obras. Tá bem, meus queridos? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.